Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. Semana de início da temporada do grupo principal, primeiro jogo do grupo principal do Coritiba, nessa terça-feira contra o Maringá fora de casa. Já tivemos duas partidas da equipe alternativa com a Piazada, a derrota para o Foz e o empate com o Londrina no último sábado. E amanhã vamos ter as primeiras amostras do que podemos esperar para 2026, com a maioria dos reforços, acredito eu, ver a primeira amostra do trabalho do Fernando Seabra. Eu estava aguardando aqui a lista de relacionados do clube, mas até agora nada. Então vamos confiar que a maioria dos jogadores irão viajar para Maringá. Acredito que o único aí que não vai é o Breno Lopes, até porque não foi apresentado. Thiago Santos chegou nos últimos dias, talvez viaje junto, enfim, é só especulação, porque o Coritiba até agora não divulgou a lista de relacionados. Mas antes vamos passar pela situação do Campeonato Paranaense. O grupo A, que é o grupo que não está o Coritiba, é um grupo que tem melhor aproveitamento, lembrando que os times do grupo A enfrentam os do grupo B e vice-versa. Então, mais pontuação no grupo A, Londrina 4, Foz 4, Atlético 4, Cascavel 4. Aí você vê uma queda muito grande de pontuação no grupo B, que é o grupo do Coritiba. Bom pra gente, né, que demos esses dois vacilos nas duas primeiras rodadas e ainda assim estamos no G4, que é o que importa nesse momento para se classificar para a próxima fase. Andraus com 3, Cianorte com 2, Azures com 2 e Coritiba com 1 ponto. Então, 2 jogos ali com a Piazada. Vamos ver agora como que esse time se comporta. Lembrando os próximos jogos do Coritiba. Maringá nessa terça-feira, 8 da noite, fora de casa. Aí temos o Atletiba, dia 17, sábado, 16 horas, na Arena da Baixada. O Coritiba, com certeza, com a equipe principal. O Atlético, pelo que eu vi, também está utilizando a Piazada, mas a tendência é ir com o elenco principal também no Atletiba. Que bom, eu acho uma notícia boa. Eu quero que o Coritiba tenha o máximo de enfrentamento possível, nível mais alto, até porque o Campeonato Brasileiro começa daqui a menos de 20 dias, né? Depois fechamos o último jogo em casa contra o São Joséense, quarta-feira, dia 21, 8h30 da noite. E em seguida o UFC Cascavel, fora de casa, no dia 24, um sábado, 4 da tarde. Então o Coritiba vai precisar pontuar para garantir essa vaga. Eu já falei em outros vídeos o que eu espero, caso o Coritiba se classifique, espero que o mata-mata, aí, já com o Campeonato Brasileiro em andamento, seja deixado um pouquinho de lado. A prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. E sem ter a lista de relacionados, eu armei um time aqui, tendo como base o ano passado, os reforços que chegaram, o que a gente imagina que possa acontecer para amanhã, só para a gente fazer aqui um exercício de imaginação mesmo. No gol, acho que não vamos ter surpresa. O Pedro Morisco, obviamente, é nosso titular absoluto. Tivemos o teste do Benassi no Campeonato Paranaense, falhou no primeiro jogo e agora contra o Londrina teve uma atuação segura, apesar do campo encharcado, não comprometeu. Na direita, a gente está com 3 opções, que é o Tinga e os 2 meninos, o Felipe Guimarães e o Lucas Taverna. Com certeza vai o Tinga, a não sei que tenha alguma questão física, mas o Tinga deve ser o titular. Na zaga, aí nós temos que pensar o que pode acontecer. O meu palpite é Maicon e Thiago Kozer. Por quê? O Kozer jogou no sábado, foi bem, e quem que seria outra opção que poderia jogar ao lado do Maicon? Considerando que o Maicon vai ser o titular. Maicon ali pela direita, nós teríamos o Rodrigo Moledo, o Guilherme Aquino e o Thiago Santos, que eu imagino que não tenha condições de jogo para começar jogando, e o Thiago Kozer. O Seabra não vai colocar Maicon e Moledo juntos. Não vai colocar Maicon e Thiago Santos começando a pré-temporada agora juntos. São uma zaga, 2 opções de zaga com muita idade. O Aquino, se for colocar o Aquino, coloca o Kozer, que é mais jogador, já estreou, já está com. Não tem mais a questão de pegar tanto ritmo de jogo quanto o resto da equipe, porque ele já fez ali 90 minutos contra o Londrina. E talvez isso indique um pouco o caminho do nosso ano. Como eles não contrataram nenhum zagueiro mais jovem, talvez o Kozer comece a ganhar espaço. Como eu falei, ele fez um bom jogo no sábado. E meu palpite é que essa seja a zaga do Coritiba. Lembrando que o Jaci está fora,
teve uma fratura no rosto. Esperamos que esteja à disposição aí em alguns dias, mas principalmente na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Na lateral esquerda, meu palpite é que vai o Bruno Melo. Ele pela experiência, talvez o Seabra se escore um pouco nisso nesse início de temporada, jogadores mais experientes ali, enquanto o time não tem tanto ritmo de jogo, mas não dá para descartar a presença do João Almeida, que também fez um bom jogo no sábado. Ele e o Kozer foram os jogadores que desceram do time principal para o time alternativo e fizeram um bom jogo, apesar do João ter falhado ali no gol. Já estava bem cansado, já estava para sair de campo, mas no geral foi uma boa atuação. No meio, tem o Alisson. Eu coloquei o Alisson por ele ter sido titular ali na reta final do ano passado, no segundo turno, mas ele ganhou a concorrência do William Oliveira e até do Fernando Sobral. Aí é uma incógnita bem grande para mim quem que vai jogar. Coloquei o Alisson. No meio, eu não consigo imaginar alguma alteração em relação a Sebastião Gomes e Josué. Acho que vão os dois. Aí no ataque, nós temos também que pensar. Na direita, o Ronier, eu acho que é quase uma certeza. Só que quem que jogaria na ponta esquerda? Nós temos o Pedro Rocha disponível, só que não temos centroavante. Então, eu acho que uma possibilidade seria a entrada do Fabinho na esquerda. O Fabinho, que é um jogador que joga geralmente mais pelo lado direito, ele é mais canhoto do que destro, ele é quase um ambidestro, mas ele é mais canhoto que destro, e jogando pela direita ele corta para o meio, mas ele tem a possibilidade de jogar pela esquerda, cortar para o fundo, mudaria um pouco as características da equipe, mas olhando o que nós temos à disposição no elenco, eu acho que essa é a situação mais provável de acontecer, e jogando o Pedro Rocha para fazer ali um falso 9, um jogador de referência, o que ele já fez bastante vezes na carreira também. Outra alternativa talvez fosse a entrada do Lavega, ali na esquerda, no lugar do Fabinho, mas o Lavega chegou depois, né? Ele foi um jogador que foi apresentado um pouquinho mais tarde, tem que ver como está a condição física dele. Eu até tem que confirmar se teve tanta diferença assim entre a apresentação. A gente não tem muita referência do tempo que os jogadores estão treinando, porque o Coritiba está demorando para anunciar todo mundo, mas o tempo que eles já estão em atividade depois das férias, o Fabinho e o Lavega. Mas minha aposta seria ataque com Ronier, Fabinho e Pedro Rocha. Então ficamos no aguardo da oficialização do Breno Lopes. Ele já está em Curitiba, acho que não vai ter nenhum problema nessa negociação, nessa assinatura de contrato, mas para o momento nós não contamos com ele ainda. Então eu acho que esse vai ser o time base do Curitiba para amanhã. Como eu falei, até o momento que eu gravei o vídeo não havia confirmação dos relacionados. Vou dar uma última olhadinha aqui. Se tiver relacionado, nós alteramos a análise. Nada dos relacionados até agora. Então, acredito que esse seja a equipe base, com as principais dúvidas. Ele na zaga, o Kozer foi a minha opção, na lateral esquerda o Bruno Melo, o primeiro volante o Alisson, e no ataque eu deixei a escolha do Pedro Rocha como centroavante, que eu acho que isso vai ser com certeza, e na esquerda eu coloquei o Fabinho, mas pode ser o Lavega, às vezes até ele inventar alguma outra situação, mas a princípio é isso. Também levando em conta que esse seja o esquema, né? Eu estou me baseando muito no esquema que a gente se acostumou ano passado com o Moser. Às vezes o Seabra pode mudar, tá jogando de outra maneira, com outras variações táticas. Isso a gente vai descobrir apenas amanhã, às 8 da noite, contra o Maringá fora de casa. Então é isso, gente. Passamos rapidamente pela situação do campeonato, pelo provável time do Coritiba para amanhã. E amanhã fazemos uma análise pós-jogo. Tendo novidades durante o dia também eu volto com novos vídeos. Quem sabe o Breno seja apresentado. E também a gente precisa de contratações ainda. Temos posições muito carentes no elenco. Quem sabe ao longo do dia surjam novidades, apesar de não terem especulações muito ativas nesse momento. Tá bom, gente? Tendo novidades eu volto por aqui. Valeu!